à tribuna, meu caro senador Tacks, para fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Eu sou de uma geração que me considero ainda jovem, não vivi a ditadura pesada, não senti isso como muitos dos que estão aqui no Congresso, muitos que vivem neste país passaram na década de 60, década de 70 e ainda alguma coisa na década de 80. Mas eu vivi o movimento para as eleições diretas, o movimento para a redemocratização do país. Eu vivi, senador Capiberibe, o movimento para nós termos uma Constituição cidadã, com direitos e garantias individuais. Eu vivi o momento da conquista do voto direto. Eu vivi o momento de ter a oportunidade de voltar para presidente da República num primeiro momento pós-redemocratização. E vivi um momento de que, não satisfeito com essa liberdade toda, e essa ansiedade que estava dentro de todos os brasileiros naquele momento, não satisfeito com aquele presidente, hoje nosso colega aqui no Senado, Fernando Collor, fomos às ruas, vivi o movimento dos caras pintadas, vi o Congresso Nacional promover o impeachment e vi aquele que sucedeu Fernando Collor pensar um pouco mais. O que está acontecendo nesse Brasil? Se nós tínhamos, na década de 80, uma inflação que ultrapassava ou chegava quase a 3 dígitos por mês, não era por ano, não. Eu acho que por ano ultrapassava 4 dígitos. Uma instabilidade econômica, planos todos os anos, moedas mudando a todo tempo. E com a redemocratização, com o poder de escolher o presidente, estamos vivendo o mesmo momento. De repente, Itamar Franco, que foi meu colega quando eu cheguei aqui ao Senado, colega dos senhores e das senhoras, ele pensou o Brasil de forma diferente. Nós temos que conquistar, resgatar a dignidade desse país, colocando uma moeda forte, reduzindo a inflação, dando uma estabilidade econômica. E nenhum presidente que veio depois pôde agir de forma diferente. Nenhum. Fernando Henrique Cardoso ampliou e criou os programas sociais, iniciados naquele governo, manteve a estabilidade econômica, um controle severo à inflação. O presidente Lula ampliou em muito as questões sociais, mas não descuidou da inflação. Viveu, inclusive, o período da menor inflação, ali nos anos de 2006, no governo do presidente Fernando Henrique, chegando a 2% a 3% ao ano a inflação no Brasil. A presidente Dilma chega à presidência da República com um novo desafio. Um desafio de entender um pouco melhor esse Brasil. Esse Brasil que tem um custo enormemente superior, até sendo redundante, em relação a outros países, como o nosso vizinho Paraguai, que traz os seus produtos da China, do Oriente Médio, da Ásia, e vende para os brasileiros pela metade do preço ou menos do que aqueles que nós compramos aqui internamente. Quando nós fazemos a comparação do quanto que custa um automóvel no Brasil e na Europa, para não ficar com o Paraguai e com a China, a metade do preço, quanto nós pagamos pela saúde, pela educação, quanto nós pagamos pela mobilidade urbana, qual é o valor de uma tarifa de transporte no Brasil e em Paris, ou em Nova York, ou em Berlim? Não são muito diferentes. Mas qual que é a eficiência do transporte coletivo nos grandes centros urbanos ao redor do planeta? E aí eu venho, senhor presidente, fazer uma reflexão sobre uma pesquisa de ontem, do Datafolha, divulgada hoje, e aqui dou os créditos ao Fernando Rodrigues, de Brasília, que trouxe uma brilhante análise, publicada, salvo engano, na Folha de São Paulo. Ele diz assim, fazendo uma reflexão sobre a descrença nos 3 poderes da República, a descrença, que é a maior nos últimos 10 anos. Diz assim, há 10 anos
51% dos habitantes, essa pesquisa tem como base somente a cidade de São Paulo, respondida pelos paulistanos. Lógico, não serve para refletir uma realidade brasileira, talvez nem no estado de São Paulo, mas é bom que se diga que é importante nós termos essa reflexão. Há 10 anos, 51% dos habitantes da capital paulista achavam que o Executivo, a presidência e os seus ministérios tinha muito prestígio, mais da metade. Em 2007, o percentual caiu para 31%, hoje, apenas 19%. No Congresso Nacional, a avaliação tem sentido ruim. Então, quer dizer o seguinte: aqueles que achavam que o Poder Legislativo não tinha nenhum prestígio eram, há 10 anos atrás, 17% dos paulistanos. Em 2003. Agora, subiu para 42%. 42% dos paulistanos acham que o Congresso Nacional não tem nenhum prestígio. Qual que é a função básica do Congresso Nacional? A função básica do Congresso Nacional é regular o convívio em sociedade. O que a sociedade está buscando nas ruas? Buscando prevalecer os seus direitos. O Congresso tem agido de forma voltada aos direitos dos cidadãos? Parece que não é isso que eles estão entendendo. Eu acho que nós, aqui no Congresso Nacional, não estamos dando ouvidos às vozes e nas milhares e milhões de pessoas que saíram às ruas nos últimos dias com vozes, às vezes, desconexas, né? Demoramos até um pouco para entender, mas o que dá aqui para tirar de imediato é que há uma sensação de insatisfação. E essa pesquisa reflete isso. E aí também traz a pesquisa a questão do judiciário, que numa parte ao senador Walter Pinheiro já tive a oportunidade de dizer, e repito aqui, que o judiciário, naquele momento, ele tinha, em 2003, 38% da população paulista, dos paulistanos, da população da cidade de São Paulo, achavam que tinha prestígio em 2003. Em 2007, somente 34%, agora 20%. E um outro dado interessante que devemos analisar também é sobre os partidos políticos. Os partidos políticos também nunca tiveram em alta no país. Mas em 2003 havia pelo menos 22% dos paulistanos que consideravam que estas agremiações não tinham nenhum prestígio. 22% há 10 anos atrás. Agora, já são 44%. Alguma coisa está errada. O que são partidos políticos? Partidos políticos. Na verdade, são pessoas, deveriam ser pessoas que partilham de uma mesma ideia, tanto que nós chamamos de ideologia partidária. Seria um grupo de pessoas que pretendem defender determinada causa, se associam através de um estatuto que escreve as suas diretrizes partidárias e passam a defender. Agora, para ter voz, e é o Congresso Nacional quem legisla, para ser representante daquele grupo, precisam eleger os seus representantes no Congresso, na Câmara de Vereadores, nas Assembleias, mas no Congresso Nacional. E aí nós estamos aqui representando essa base ideológica. Mas as pessoas sabem para que serve o partido, de onde surge o partido? Não sabem, as pessoas não votam mais em partido. A regra que tentou o TSE em 2007 impor da fidelidade partidária é retrógrada, é absurda. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer a reforma política, mas de forma coerente, de forma que traduz a realidade do Brasil hoje. Tentamos esses dias discutir a questão do voto distrital, não conseguimos avançar. O Brasil está vivendo, nesse exato momento, uma insatisfação geral da sociedade, porque não compreende o que está acontecendo nesse país. Não compreende a postura do Congresso Nacional, e digo com toda tranquilidade, eu sou da base do governo, e os senhores, meus colegas, sabem disso.
mas há um certo protagonismo do Congresso Nacional de submissão ao Poder Executivo, que manipula as nossas atividades pelas medidas provisórias, que nós tentamos regular aqui e mandamos para a Câmara uma proposta de alteração da Constituição e não anda da Câmara porque há uma correta, evidente disputa de que o Senado pode ficar com um tempo maior para discutir e talvez isso não seja interessante para outra casa legislativa. O Poder Judiciário também nos pauta no dia a dia pelas suas decisões, pela própria ineficiência do Congresso Nacional, ou até mesmo porque há, às vezes, o interesse do Poder Judiciário. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui, depois de feitas essas reflexões, de entrar um pouco mais no caso concreto, que é essa movimentação que acontece no Brasil. O país tem assistido com grande atenção, senhor presidente, as crescentes manifestações que se multiplicam pelas principais cidades brasileiras. São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, Maringá, lá no interior do meu estado, Salvador, Maceió, Belém, Porto Alegre e tantas outras cidades importantes e menores também, foram palco de centenas de milhares de pessoas que têm expressado democraticamente suas legítimas demandas e críticas em relação aos rumos do país. Desde já gostaria de enaltecer, senhor presidente, a postura de todos aqueles que têm se manifestado de forma pacífica e ordeira e condenar veementemente aqueles que têm aproveitado a presença maciça de pessoas civilizadas e bem intencionadas para praticar atos de violência e degradação do patrimônio público e também do patrimônio privado. Afinal, na semana passada, quando começaram as manifestações, houve uma equivocada avaliação da força do movimento, com uma pauta aparentemente objetiva, que se objetivava tratar naquele momento do aumento de 20 centavos sobre as passagens em São Paulo. A violência da polícia foi, inclusive, alvo de críticas por ter sido desproporcional ao movimento. Mas havia uma expectativa de que o tempo seria suficiente para pacificar os ânimos e restabelecer a normalidade da vida naquela cidade. Pois, eis que as manifestações não apenas se mantêm, mas vêm se intensificando em número de adeptos e demandas apresentados às autoridades municipais, estaduais, federais e internacionais. Trata-se, portanto, de um fenômeno muito maior e que merece de todos nós muito mais atenção, análise e reflexões. Exatamente por isso estou aqui, para atestar a complexidade desse processo, que rejeita a ligação partidária, que não apresenta lideranças claras e que não reconhece a imprensa nacional como porta-voz dos seus anseios. Avolumam-se as demandas iniciadas com a rejeição aos aumentos do transporte público e que agora demonstram um estado de contrariedade e de uma parcela crescente da população contra vários assuntos, que seguramente têm o apoio da absoluta maioria dos políticos do país. Afinal, qual de nós é contra a melhoria da saúde, da educação, o menor custo possível das tarifas de transporte, o combate à violência? Enfim, a maioria das demandas apresentadas é absolutamente legítima e goza de apoio deste senador que vos fala nessa tarde. Ou seja, penso que não há maiores divergências entre as principais pretensões dos manifestantes e a ideia de que é importante para o Brasil, tanto do Congresso Nacional quanto dos governos municipais, estaduais e federal. Mas, então, senhoras e senhores senadores, por que estamos diante desta crise? Se todos estamos de acordo com as principais demandas do movimento, por que elas então não se concretizam? Há com toda certeza, senhor presidente Flecha Ribeiro, uma crise de interlocução, de representatividade,
e, sobretudo, de prioridades, inclusive aqui nessa casa. É evidente que esta parcela da população não se sente ouvida ou representada de forma como gostaria. E cabe a nós, autoridades do Poder Legislativo, do Executivo, tomarmos as providências necessárias e com urgência necessária para reverter esse quadro. Primeiramente, temos que reconhecer e compreender a força crescente das redes sociais na organização da sociedade. E talvez, a partir daí, procurarmos identificar o perfil desses manifestantes, exatamente para facilitar o diálogo que reputo essencial com eles. É bem verdade que o público inicial, composto por jovens estudantes e trabalhadores descontentes com o aumento das passagens de ônibus, vem se ampliando, o que denota a convergência em torno do aumento do momento de extravasar insatisfações entre vários segmentos da sociedade. Por isso, mesmo atento que o Congresso Nacional, mesmo entendendo que o Congresso Nacional tem a obrigação de estar absolutamente atento e aberto para interpretar, com a maior brevidade possível, os sentimentos das ruas. Nós precisamos fazer isso com urgência. No que se refere ao Poder Legislativo Federal, diante da presente crescente e repetida de manifestantes nas portas do Congresso Nacional, fica evidente que, para essa parcela da população, há uma grave crise de representação. Temos, portanto, a obrigação de compreender onde estamos destoando dos anseios da sociedade. Em que medidas podemos aperfeiçoar nossos ritos processuais e alterar nossa agenda legislativa para estar mais sintonizados com as aspirações dessa massa crescente de descontentes? Entretanto, e para tanto, é fundamental estabelecermos um canal de comunicação entre manifestantes e autoridades. É legítimo, democrático e salutar o direito de manifestar sua contrariedade com os rumos do país. Porém, a busca de um entendimento ou do atendimento dos pleitos deve ser o principal objetivo. Sendo assim, senhor presidente, peço alguns minutinhos a mais para concluir. Meu caro presidente Flecha, peço mais uns minutinhos para concluir. Sendo assim, diante da complexidade deste movimento atual, é importante que, o quanto antes, possamos identificar os interlocutores de todas as partes envolvidas que buscam soluções. É essencial. O que nos parece é que as senhoras e os senhores senadores e as senhoras e os senhores que nos ouvem, apesar de todas as críticas postas que o país vive uma democracia plena e assim temos de continuar, não pode haver, penso eu, de nenhuma das partes envolvidas qualquer ação que confronte o fortalecimento da nossa democracia. Até porque a beleza deste momento histórico de manifestações pacíficas encontra guarida exatamente na democracia que vive o país, e por ela temos que lutar. Buscar compreender, refletir, ouvir e, eventualmente, atender os reclamos das ruas é obrigação dos governos e do Congresso Nacional. Porém, é também fundamental que o movimento que, neste momento, legitimamente reivindica, compreenda a importância de valorizar a democracia que atingimos depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Os equívocos praticados pouco antes do golpe de 64 não podem ser repetidos pela população de um país que teve que conviver com 2 décadas de repressão e censura. Como já disse anteriormente, as demandas apresentadas são legítimas e, em sua maioria, gozam de apoio unânime dos brasileiros. Temos que assegurar aos manifestantes o direito de expressar de forma política, pacífica, sua
contrariedade. Entretanto, temos que buscar a solução dessa crise, afinal, a disposição do interesse do Poder Executivo e do Poder Legislativo é para isso. Concluo, senhor presidente, reconhecendo que cabe a nós congressistas e aos governos ouvirmos os apelos das ruas e buscarmos um canal aberto de interlocução verdadeira e imediata. Porém, cabe aos manifestantes organizarem-se através de lideranças e interlocutores, estabelecerem uma pauta, por mais ampla que seja, de reivindicações para viabilizar o quanto antes esta comunicação. Aliás, aproveito para parabenizar a postura da presidente Dilma, que externou o seu respeito e saudou o movimento, que, em suas palavras, demonstram a força do povo brasileiro em defender um país melhor, o que demonstra a abertura do governo federal para o diálogo na busca de soluções. O país vive um momento político complexo, porém democrático e ainda muito positivo quando comparado ao passado de ditadura, e entendo que não podemos pôr isso em risco, sobretudo pela incapacidade de ordenarmos o diálogo em busca de soluções. No ano em que celebramos 25 anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição Cidadã, temos que celebrar esta data fortalecendo ainda mais a democracia brasileira, e assim é essencial que no menor espaço de tempo possível, possamos todos os atores envolvidos com as manifestações do país trabalhar juntos para resolvê-las. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer.